Teus contatos na Bahia lá do Danilo. Vambora. Teus contatos na Bahia com o Danilo lá. O Danilo como é que quer ficar no Palmeiras. Não quer ir pra embora, não. Quer voltar pro Palmeiras. tá? Teve o Zenit agora. Não, mas ele Não, quer, não. o Zenit que eu sei que assim, tá fora. Ele quer ficar no Palmeiras. Falou que Não, o o Zenit Palmeiras tá- aumentou pra 25 a proposta, né? Sim, 25. 25, mas pode chegar em bônus. Até. Assim, mas é espremendo o talo do talo do talo. Mas você acha tchau. que você vem pro Palmeiras? Cara, assim, a proposta é boa. A vontade dele, a vontade do atleta é o Palmeiras. Só que não faz- depende só da vontade do atleta, né? O clube lá, o Botafogo é dono, né? É que faz diferença, né? A vontade às vezes faz diferença, né? O Zenit de última hora veio com uma proposta melhor de salário, mas ele já falou que Zenit esquece. E se possível, aguarde o desfecho de Danilo. O convite tá no ar, tá? Se ele for pro Chelsea, você pode vir mijar na gente. Se ele vir pro Palmeiras, você tem que vir também. Aí vai. O convite tá aí. Tá aí. Eu aguento a zoeira. Você aguenta a zoeira, Mari? Se precisar. Rapaz. Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, o Botafogo empatou com vitória aí, mas é engraçado mesmo, que foi ver os palmeirenses, meu irmão, que goraram o Danilo lá durante a Copa do Mundo inteira, meu irmão. Torceram aí pra que ele fosse mal e não valorizasse, pra no fim das contas ficar sem Danilo. De qualquer maneira, ele tá muito bom, meu irmão, porque eles estavam crentes. Danilo sonha, o Danilo, meu irmão, no fim das contas, fez o 13º jogo, vai ficar no Botafogo ou ser vendido pro exterior. Vou trazer aí reações palmeirenses, link do canal na descrição. Bora pro vídeo que tá muito engraçado, meu irmão. Rapaziada, a negociação do Danilo foi simplesmente de um amadorismo absurdo da diretoria do Palmeiras. Não por querer o Danilo. Danilo é um excelente jogador, cria da base, tem um futebol dinâmico, é um vencedor pelo Palmeiras. Eu não estou questionando aqui a intenção do Palmeiras repatriar o Danilo, mas sim a forma como essa diretoria conduziu. Sabendo que Palmeiras e Flamengo têm um poder financeiro absurdo dentro do Brasil, como é que você me vem na imprensa e fala que o Danilo é a única opção, que não tem plano B, que a joia tem que ser o Danilo, porque se não foi o Danilo... Faz um monte de postagem no Instagram, nosso cria na Copa, que não sei o quê. Danilo, o Palmeiras não vai ganhar nada, porque se não for o Danilo, tendo o Danilo, o Palmeiras vai ser campeão. Como é que um time como o Palmeiras, que a gente imaginava que tivesse uma diretoria que soubesse negociar, não, chega e fala que o Danilo é a única opção? Como é que pode, gente? É de um amadorismo absurdo, inacreditável. Tanto a Leila Pereira, quanto o Abel, quanto o Anderson Barros, então eu nem falo. Você precisar de um produto, de um jogador como é o Danilo, e você dizer que a única opção, um clube como o Palmeiras e como o Flamengo, não pode jamais dizer isso. É lógico que o clube ia elevar o nível, o valor. Um amadorismo absurdo. Se o Palmeiras de fato quisesse o Danilo, tinha que ficar quietinho. Não, temos outras opções, mas o Danilo é um bom jogador, também interessa. Não, o Danilo é o cara que a gente quer. O Danilo não tem o plano B, é só o Danilo. O Palmeiras inflacionou o Danilo com a Leila, com o Abel Ferreira e com o Anderson Barros. Foi uma vergonha, uma Culpa do Palmeiras mesmo. incompetência essa negociação de maneira absurda. E não que eu não queira o Danilo cairia como uma luva nesse time do Palmeiras. Mas também não é a única opção, não. Né, Abel? Você tá vendo que joga o Luiz Pacheco, Abel? O Danilo tem jogado bem no Botafogo, porque no Botafogo ele é volante, ele é meia de criação, ele é centroavante, ele faz tudo no Botafogo. Ele tem total liberdade de jogar. É verdade. Agora, quando chegar na mão do Abel aqui o Danilo, primeira coisa, ó, Danilo, você não pode avançar aqui. Boxe virar to boxe, zagueiro. não. É boxe to lateral. É boxe to lateral. Então, olha, nem sei se o Danilo daria certo aqui no Palmeiras, porque no Botafogo ele faz tudo. Ele é volante, ele é meia, ele cria, ele é centroavante, ele faz tudo. Porque lá ele tem liberdade pra atuar. Será que aconteceria igual no Palmeiras? Boxe lateral. O Luiz Pacheco não deve nada ao Danilo quando ele começou. Então, Abel, coloca o Luiz Pacheco pra jogar. Ao invés de fazer declaração B, porque não tem o plano B. Põe o Luiz Pacheco, jogador de qualidade, o Palmeiras não gasta tudo isso. E vou dizer pra você, eu queria o Danilo sim, mas pagar 30 milhões de euros no Danilo, num volante, gente. Vocês estão de brincadeira, Palmeiras. Vocês estão de brincadeira.
Logicamente o Danilo é um belíssimo jogador, mas 30 milhões de euros? E não tem outra opção no mercado? Recusado ainda. Vocês estão fazendo o que nessa análise de desempenho do Palmeiras? O que você faz, Anderson Barros? Nem para negociar você foi, fiquei sabendo que é o Léo Holanda que foi negociar. Nem para isso. Falta diretor de futebol do Palmeiras, falta muito diretor de futebol. Não tem uma outra opção. E vem esse Abel dizendo que o Danilo era a única opção. Não tem plano B, Palmeiras. Um clube como o Palmeiras não tem plano B pro Danilo. Eu não estou desvalorizando o Danilo, muito pelo contrário. Mas um clube como o Palmeiras se render a ser o Danilo a única opção. Uma vergonha, uma incompetência o que aconteceu nessa negociação do Danilo. Triste. Danilo que foi relacionado agora pro jogo com Vitória. Eu vou aguardar até o final do vídeo aqui, vou saber se ele entrou ou não. Entrou. Foi relacionado e se ele entrar em campo, aí sim, já era. Aí ó, Danilo entrando em campo, já era. Já era, o Danilo entrando em campo, inacreditável. Palmeiras não terá o Danilo, já era. Danilo tá entrando em campo agora, Botafogo e Vitória. Meu Deus! Tá, vamos falar de Danilo. Vamos falar de Danilo nesse caralho. Vamos falar de Danilo? Vamos falar de Danilo. Fala desse assunto merda. Bem rapidamente, porque esse assunto me estressa. Calma. E não é porque não chegou, não. Mas me estressa. Vamos falar dessa merda desse assunto hoje. Rápido. Falando do Danilo é o seguinte, ele acabou de entrar aí no jogo do Botafogo. Putz. Entrou, inviabilizou a porra toda e acabou o assunto, não vai trazer essa porra toda. Agora deixa eu falar um negócio. Fala. O que me irrita nesse assunto, eu vou falar o que me irrita nesse caralho desse assunto de Danilo. Eu quero que o Danilo se foda. Eu quero que o Danilo apodreça na porra do Botafogo. Você tá entendendo? Eu quero que o Danilo se lasque no Botafogo. Brigue pra não cair a porra do Danilo no Botafogo. Calma, é isso que eu quero. calma. Sabe o que me irrita nessa história do Danilo? Não é- e olha que eu não tô nem com raiva do Danilo. É que eu quero que se foda o Danilo mesmo. Tô vendo. Esse é meu sentimento agora. Eu quero que se foda Danilo e Botafogo. É isso que eu quero. Mas o meu ódio não vem disso. Não, Meu ódio não vem disso. é verdade. Eu vou repetir aqui nesse canal de novo. O Danilo não vir pra mim é ótimo. Por esse preço é loucura. É sandice. Tô vendo. Se o Palmeiras ofereceu 31 milhões de euros, é camisa de força pra dona Leila, pra tia, essa véia insana. Camisa de força. Cruz de Tal do força. COF tinha que tomar providência. Não tem condição de você vender um moleque por 20, não trazer ele quando tinha que vir, Verdade. e agora pagar 31 pro Botafogo pra trazer. E Isso é recusado, loucura. recusado. Isso é loucura, eu não sei pra que buraco o Palmeiras vai no pós-Leila Pereira. Então ele não vir, pra mim é ótimo. Pra mim tá de boa. Tô Eu feliz. nunca fiquei com raiva do Danilo não vir. Eu nunca fiquei puto do Danilo não vir. Nunca. Tô vendo, O meu tô vendo. problema é com o Palmeiras. Esse clube esquizofrênico do cacete. Clube de paga-lanche do cacete. Que no meio da Copa foi lamber saco de jogador do Botafogo. Esse é meu problema. Foi mesmo. É lá no meio da Copa, Ficou feio, ver ficou o feio. perfil oficial do Palmeiras pagando pau pra jogador do Botafogo. Nosso chamando cria. de cria. Nosso Ai, cria. a minha cria tá estreando na Copa. Só cria o caralho. Só cria o caralho. Jogador do Botafogo. E que se dane lá agora. É isso que me irrita. É ser sempre o clube bobão. O clube dos bobão, dos trouxa, dos otários. Sabe? É o clube gerido Foda. pelos otários, os Foda. trouxas. Agora fica com essa cara de palhaça. Porque não conseguiu fez um barulho, foi dar entrevista. Ai, eu quero muito Danilo. Ai, torcedores do Palmeiras, aguardem que eu quero muito Danilo, não é? Aí se fode agora. Se fode porque ele não vai vir. Não vai vir. E esse clube esquizofrênico não basta. Não basta não ter feito aquela pataquada na Copa lá, de ficar jogando pra cima e exaltando o jogador dos outros. Não basta. Agora, esse clube é tão esquizofrênico que tinha 160 milhões de reais pra gastar num volante, num cara meio campista da posição que tá faltando, e agora não vai gastar em nada. Agora pega o dinheiro, dobra e enfia no rabo. Porque não vai gastar. Põe na caixinha da Nubank. Não vai gastar em mais nada. É ou não é esquizofrênico? Se a porra do técnico senta o rabo dele na cadeira, chega pra presidente, fala: presidente, eu preciso da porra do Danilo pra ganhar título. Faça o possível pra ganhar título, porque a gente precisa de um jogador igual o Danilo. Aí vai, faz essa putaria toda. Não traz a porra do Danilo.
O cara continua no Botafogo e não vem ninguém. Não tem plano B. Não dá pra ir atrás de um Fabinho. Não dá pra ir consultar o André, que era do Fluminense. Qualquer outro jogador da posição. Não dá. É só a porra do Danilo. É isso que eu não entendo. É esse pensamento tacanho que eu não entendo. Cara, que carência é essa, irmão? É isso que eu falo, ó. Veloso e Vampeta tinham cravado o Danilo. Tá bom, pô, mas aí é uma coisa que eu não entendo. O Veloso e o Vampeta cravaram o Danilo. Todas as mídias palestrinas agora vão pagar pelo que o Veloso e o Vampeta falaram? Todas? O Veloso fala um bagulho no canal dele, o Vampeta fala um bagulho dele. Aí dá errado, aí eu tenho que tomar porrada, aí o Mas você falou que você aguentava a zoeira, rapaz. Amorim tem que tomar porrada. Aí o Felipe no Futeboteco tem que tomar porrada. Tem que aguentar a zoeira. Vocês são loucos, cara? Não você, tá, Lohan? Não é pra vocês. Pra essa galera que fica enchendo o saco, cara. Não, pô. Não tirei Manel pra merda. Não era você que falava do Scarlett Johansson, que você queria Scarlett Johansson. Eu vi esses conteúdos e tal. Não, porque o Botafogo tá querendo 30 milhões de euros e eu tô querendo Scarlett Johansson. Não tirei Manel pra merda. Não seja mau caráter comigo. Tá sendo mau caráter de falar isso. Eu falei que eu não acredito no Manel. E quer saber? Continuo não acreditando. Na proposta de 40 milhões de euros do Chelsea. Continuo não acreditando. E falei isso olhando nos olhos dele em live com ele. E eu não sou obrigado. E agora não tem essa de... o cara deu informação, eu sou obrigado a acreditar. Não sou obrigado a acreditar, irmão. Eu não sou obrigado a acreditar. E a informação que eu vou trazer daqui a pouco, você também não é obrigado a acreditar. E eu não quero que vá ninguém aqui da minha live, nas lives dos outros, pra me defender que eu tô certo. Não, porra, é a minha informação, ele tem a dele. Deixem de ser crianças, deixem de mamar os outros, pô. O cara deu a informação, ele tá certo, você tá errado, vou te escrotizar. Deixa de ser idiota, mano. Deixa de ser imbecil. Você que faz isso, tá? A grande maioria aí não faz isso. Deixa de ser idiota, irmão. Pô, você vai na live de um cara que você gosta, aí o cara fala um bagulho que você gosta... Que você gosta, não, que você acredita, dá certo. Aí você vai nas outras lives escrotizar outros que tiveram outras informações. Deixa de ser idiota, irmão. Hoje eu vou dar a minha opinião antes de dar a minha info. Eu jamais seria a favor do Palmeiras pagar 30 milhões de euros pra contratar o Danilo. Jamais. Quero saber a opinião de vocês, vou trazer minha info já. Mas assim, o Danilo, se ele viesse pro Palmeiras por esse valor, muito caro, seria a maior contratação da história do clube. Uau. Com todo o respeito ao Danilo, que é uma cria, que é um cara que eu gosto, que tem uma história que é gigante na nossa história, multivitorioso. Cara, a maior contratação do clube... Não vale. Eu acho que é um peso muito grande para um jogador que chegaria no elenco do Palmeiras para ser um titular de uma posição que o Palmeiras já tem 2 titulares. O Palmeiras contrataria o Danilo para ou mudar de formação ou botar alguém no banco. A gente não tá falando de um jogador que chegaria... Nossa, posição carente, a gente tá sem lateral direito. Vamos contratar o Daniel Munhoz. Pra mim faria sentido. Contratar um lateral direito, contratar um meia, camisa 10. Atrás. Tá ligado? Então assim, pra mim não faz sentido. Essa é a minha opinião. Mas eu tenho uma informação que... vou deixar muito claro aqui pra vocês. Vou explicar como é que surgiu essa informação. Que é o seguinte... Vocês sabem que eu trabalho com análise tática, eu faço essas lives pra gente trocar ideia, resenhar, brincar. Eu não tenho vontade nenhuma de soltar informações. Inclusive eu falei pra Mari, no privado, que eu nem ia soltar essa info. Eu resolvi soltar aqui na live porque eu tenho respeito por vocês, pela minha audiência. Mas eu já tinha essa informação antes. E eu não ia soltar por um único motivo. Porque eu sei que eu vou tomar porrada... E porque eu sei que se as coisas não acontecerem, vão vir me chamar de mentiroso, de mau caráter. E sinceramente, eu sei que, você não deve ligar pra isso. Cara, me incomoda ainda. Me incomoda. Eu saber que eu tô fazendo um trabalho honesto, ter tanta gente me chamando de mentiroso, pô, me incomoda, cara. Pô, Rick, você não deveria... Eu sei, cara. Tô tratando em terapia, mas é algo que eu não superei ainda de saber lidar com isso, mano. Eu fico puto. Fico puto, pô, velho. Tô fazendo um trabalho honesto aqui, a galera tá ofendendo meu caráter, mano. Eu não aprendi ainda a lidar com isso. Faz parte, somos seres humanos e eu admito isso. Então, eu não queria soltar informação. Ser bem honesto com vocês do jeito que chegou pra mim. Hoje de manhã eu tava fazendo as minhas análises, eu tô de saco cheio dessa história de Danilo. Não quero que venha, quero que se dane. Chega. E
E é Até isso. falei pra Mari, falei, mano, eu não quero saber de Danilo hoje, não quero nem que me mande nada. É. Só que, como eu tenho algumas relações, as coisas chegaram pra mim, mano. E chegaram umas informações pra mim que eu fui perguntar e descobri que existe um outro mundo. Que é o seguinte. Todo mundo. Falaram assim pra mim, a seguinte frase. Ah. Se o Danilo jogar hoje, acabou? Foi uma pergunta, né? Acabou? Acabou. Eu falei, acabou, né? Bom, né? Aí eu perguntei de volta, acabou, né? Porque é uma pessoa lá de dentro. Ah. Aí ele falou, não acabou. Aí eu tava lá, na moralzinha, tava lá fazendo minha análise, preparando o painel tático. Vocês estão me acelerando, eu tô falando, pô. Calma aí, Não, gente. não, Calma acabou. aí, pô. Não Tô falando, acabou. explicando, vocês estão. Aqui, ó, vai logo, eu tô falando, pô. Não acabou. Escuta. Não acabou. Enfim, eu não queria, pô, fazendo um painel tático, ela falou, não acabou. Eu falei, ai, não queria saber de Danilo hoje, cara, eu só queria fazer minhas análises, minha live ficar em paz. Aí eu perguntei, né, pra essa minha fonte que trabalha no Palmeiras, falei, como assim não acabou? Já com raiva, né, mano? Como Porra, assim? velho. Como assim acabou? Ele falou, o Botafogo tá pressionando o Palmeiras e tá tentando aumentar o valor do Danilo por meio dessa negociação com o Palmeiras. A diretoria do Botafogo está usando o Palmeiras para tentar aumentar o valor de mercado do Danilo, porque é isso, quanto mais se fala sobre o Danilo, mais valoriza, pô. Tá valorizando o Danilo. Tá. E a diretoria do Botafogo tá usando... o termo que foi me falado é esse, eu vou falar com toda a calma, mas é esse. O que me falaram foi... O Botafogo está usando a imprensa e a situação para valorizar o Danilo para tentar uma venda pro exterior. Que bom. Ponto. O Botafogo Tá não quer vender pro Palmeiras de jeito certo, nenhum. Botafogo. O Botafogo jura que ele vai conseguir vender pro mercado exterior por um valor mais alto. Jura, mas não tem nada. Só tem o do Zenit. E o Danilo não quer o Zenit de jeito nenhum. Isso também é uma outra coisa que eu fiquei ele quer o sabendo aí, Palmeiras. que o pessoal do Zenit, o Danilo não quer ir pro Zenit, mano. O Danilo já falou pessoalmente que não quer ir pro Zenit. Falou mesmo. Mas o pessoal do Zenit tá mandando a proposta pro staff, querendo colocar algumas bonificações, tipo, bizarras pro staff do Danilo. É tipo assim, ó. O Danilo não quer. Aí os caras estão convencendo por meio da grana o staff a convencer o Danilo. O resto e o não staff já aceitou, mano. O staff quer ir pro Zenit. O staff quer que o Danilo vá pro Zenit. Eu não quero presente. O Danilo não quer de jeito nenhum. O staff quer convencer de qualquer maneira o Danilo a ir pro Zenit. Por quê? Porque vão ganhar uma grana nessa brincadeira aí. O Palmeiras não precisa cair na chantagem ou então no leilão que o Botafogo tá fazendo pelo Danilo. Não há necessidade. O Botafogo recusou a proposta do Palmeiras de 28 milhões de euros pelo Danilo. Uma proposta recusada. Um grande amigo meu, Anderson Mota, do canal do Anderson Mota do Botafogo, já tinha postado, já tinha falado que esse negócio seria muito complicado, que não existiria negócio, que o Danilo ficaria no Botafogo. Pelo que a gente acompanhou de notícia, pelo que o GE apurou, o Palmeiras propôs 28 milhões e o Botafogo recusou. O Botafogo quer algo entre 35 e 40 milhões de euros. E o Palmeiras é um time muito equilibrado estruturalmente, administrativamente, economicamente. E no meu entendimento, não precisa fazer loucuras e nem cair... E quando eu falo chantagem, gente, é entre aspas. O Botafogo tá no papel dele, velho. Também. Só que o Palmeiras não precisa cair nessa. Ó, Palmeiras, aumenta aí, senão eu coloco em campo. Aumenta o valor, senão eu coloco em campo. Põe então o Danilo em campo, Botafogo. Foi e feito. o Palmeiras fica sem o Danilo. Pronto. Eu garanto pra vocês que o Botafogo precisa hoje, em 2026, muito mais vender o Danilo do que o Palmeiras precisa contratar o Danilo. Não parece. Muito mais. Só que se o Botafogo quiser fazer Será? esse jogo, repito, com todo respeito e no direito dele, de ou paga mais ou então eu coloco pra jogar, coloque pra jogar. Jogou. E o Palmeiras segue com o Marlon Freitas, com o Andreas Pereira, com o John Barbosa. Arias, com o Alan, com o Maurício, com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, com o Sousa, que tá jogando super bem agora. O Palmeiras tem um time muito forte e não precisa fazer loucuras pelo Danilo, que é um jogador que eu quero muito.
Como eu quero comemorar a contratação do Danilo? É claro que eu quero. É um jogador que, eleva ainda mais esse patamar do Palmeiras. O Danilo talvez seja o melhor meio-campista do país hoje. Joga muita bola, jogador da seleção brasileira. Eu acho que o Danilo teria muito mais prospecção de carreira próxima jogando no Palmeiras ou em algum clube de evidência no exterior do que jogando no Botafogo, porque eu acho que o Botafogo não vai brigar por nada esse ano. Em 4 anos. E tal, mas em 4 anos pra Copa. Informação de agora, tá? De agora mesmo, trazido pelo GE. Na verdade, um pouco... Copa agora em 2030. Danilo não precisa ter pressa. Igor Jesus jogou aí um monte de jogos eliminatórios, não se adiantou de nada. Ancelotti foi lá e levou Hendrick. Um pouquinho antes do almoço já tinham pintado essa informação, mas como a fonte não era confiável, eu falei, calma aí, vamos esperar algum... Tô até abaixando aqui que... Então eu falei assim, vou esperar sair uma fonte mais segura, e saiu depois o GE postando, né? Nada feito. A novela de Palmeiras e Danilo se encerra, ou seja, o Danilo não vai vestir a camisa do Palmeiras. A informação é, o Botafogo recusou a proposta feita pelo Palmeiras para contratar o volante Danilo. A oferta era de 28 milhões de euros fixos e em variáveis em pagamento parcelado ao longo de 3 anos. Segundo apurou o GE, no entanto, pessoas envolvidas na negociação afirmaram que o Palmeiras topava uma contraproposta de 30 milhões de euros, o que não foi sinalizado pelo Botafogo. Aí o Vene Casagrande ainda trouxe essa informação aqui, ó. Tive acesso ao contrato de Danilo com o Botafogo. Vou deixar o print na tela para vocês verem aí a cláusula do contrato, tá? A diretoria alvinegra recusou os 180 milhões de reais oferecido pelo Palmeiras por não querer negociar o atleta, né? Cerca de 31 milhões de euros. Com o rival brasileiro. Porém, por contrato, a multa rescisória do meia para o exterior é de 20 milhões de euros. Ou seja, a escolha de não vender para um clube brasileiro pode fazer o clube deixar de ganhar 11 milhões de euros, o que daria cerca de 60 milhões de reais. Eu espero do fundo do coração que o Botafogo enfie o Danilo no rabo. Essa é a verdade, tá? Faz muito sentido que essa informação, né? Não faz muito sentido. Parece errado, não sei. Foda-se se vai conseguir vender, se não vai, se vai vender por menos. Eu quero que se lasque o Botafogo, tá? Inclusive, não é uma crítica, mas eu queria de verdade entender, gente, o que aconteceu nessa negociação. É óbvio que a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu, mas por quê? A Leila, ela veio a público dizendo que o Palmeiras estava, sim, interessado no Danilo. Faltou grana. Que o Danilo queria voltar pro Palmeiras. Eu vi também o Vampeta dizendo, amigo dele, né, dizendo que ele voltaria pro Palmeiras, um amigo pessoal do Danilo. Ô, Vamp. O que aconteceu no meio do caminho? Porque assim, tem aquela frase, quando um não quer, 2 não briga. Então, será que o Danilo também não queria voltar pro Palmeiras? De fato, tudo que foi postado, que ele tinha vontade e tal. Na verdade, não, ele não quer. Lembra que eu falei pra vocês em um vídeo, uma live, não vou lembrar exatamente quanto, mas eu falei, será que não tem um ressentimento do Danilo? Porque na época que ele tava no Nottingham, quem foi buscar o Danilo foi o Botafogo e não o Palmeiras. O Palmeiras não acreditou que ele poderia se recuperar. Será que não tem um rançozinho, sabe? Aquele negocinho que o jogador, apesar de que, né, ele precisa ser grato ao Palmeiras, que foi o time que abriu as portas pra ele, que cria do Verdão, enfim, que fez ele ser conhecido pro mundo, inclusive estar na Copa do Mundo. Eu tenho certeza que foi muito pela atuação dele no Palmeiras. Mas eu quero saber de verdade de vocês, gente. Vocês acham que aconteceu alguma coisa aí? Porque se o jogador tivesse o interesse mesmo de voltar, ele procuraria o Botafogo, o seu staff, aceita aí o valor que o Palmeiras quer. A gente sabe porque jogadores, quando eles querem sair e o clube barra, consequentemente, né, acaba caindo muito o rendimento dele. E se era o desejo do Danilo sair do Botafogo, voltar para o Palmeiras, por que ele não sinalizou isso para o Botafogo? Por que ele falou, não, eu quero, independente de quantos o Palmeiras vai pagar? De acordo com o Vene Casagrande, os agentes de Danilo fizeram de tudo para levá-lo ao Palmeiras. Então, essa negociação que estava encaminhada teve uma reviravolta aí nessa tarde de quinta-feira, tá? E o Botafogo bateu o martelo, não quer negociar Danilo com o Palmeiras. Os agentes aí trabalharam para viabilizar a transferência ao Verdão, né? Mas o Botafogo aí não aceitou avançar na negociação. A diretoria do clube carioca manteve a posição de negociar o jogador apenas com o Zenit, destino que, neste momento, como eu já havia trazido aqui para vocês, não é o preferido de Danilo. Tem gente falando que
O negócio ainda pode acontecer, depende do Botafogo hoje, se vai colocar o Danilo para jogar ou não. Botafogo enfrenta o Vitória às 7h30 da noite, daqui a pouquinho aí, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né, se eles vão colocar o Danilo para jogar. Eu acho que vão, tá? Eu acho que vão, né? Podemos dizer aí que o caso tá encerrado, fim da novela. Se o Palmeiras tiver realmente em busca de um jogador pro meio-campo, que parta para outra, né? Já que o Botafogo fechou as portas aí. O Velê Casagrande disse que... É isso aí, rapaziada. Essas foram as reações aí. Essa informação do Velê Casagrande aí de 20 milhões de euros parece que são, na verdade, 200. Eu vi por aí. Mas quem sou eu, né? Eu não passo informação, eu só faço reações e essas dá muito boa. Rapaziada, deixa o like aí, gostou do vídeo. Tamo junto e até a próxima.